Antes o idiota não era nem ouvido, porque ele era ouvido por pouca gente. Hoje ele não precisa ser ouvido. Ele pode postar-se na sua idiotia, né, no seu ódio, na sua ignorância tola, né, e ele terá inclusive outros idiotas que o apoiam com larga escala. É um direito, né, aquilo que se chama de democratização da idiotia. O machismo é uma coisa recente enquanto consciência. Nós não podemos falar em machismo antes de 50 anos atrás. Aquilo nem se falava naquela ideia. E, portanto, hoje o machismo, que é uma consciência, ele é uma escolha, ele é uma decisão. A pessoa, ela opta por agir como alguém que tem supremacia, né, sobre as mulheres, por exemplo. Não só homens que são machistas, mulheres também podem ser, e é uma grande quantidade daquelas que o é de fato. Nesse sentido, algumas posturas anacrônicas, fora do tempo, elas não são incompreensíveis. Elas nos fazem estranhar, né, que pessoas ainda mantenham uma postura que seja atrasada. Agora, não se espera de alguém que é machista que ele não tenha essa mesma conduta atrasada fora daquela área. Também o é no campo da política, no campo da economia, no campo da gestão. Nesse sentido, eu não imagino de maneira alguma, por exemplo, que o presidente Trump ou o presidente Temer sejam incoerentes. Eles disseram o que eles pensam, né? Eles não estão fingindo. Eles acham mesmo que a mulher tem uma postura secundária. Essa é uma escolha deles. E é uma escolha daqueles que os apoiam naquilo que querem apoiar. Agora, que podem pensar assim como um direito, podem fazê-lo. Eu acho que não deveriam, mas é diferente de não poderiam. Eu acho que a ideia de seguidor está muito ligado mais ao campo da religião do que em si ao campo da filosofia. Eu, às vezes, prefiro utilizar a expressão admiradores, alguém que se admira e aprecia aquilo que está sendo feito, mas não necessariamente um seguidor, né? Porque o seguir alguém, no sentido até, né, da admiração, é uma coisa boa, mas seguir como subserviência, né, como concordância contínua, é negativo. Eu acho que Aristóteles, por exemplo, que foi por 20 anos aluno de Platão, e depois contra ele escreveu toda uma teoria, seria uma pessoa que a gente tem que trazer à tona para pensar, né? Platão não concordava com seu mestre Sócrates o tempo todo. Isso significa que admirar é diferente de se subordinar. E nesse sentido, as redes sociais muitas vezes elas são imperativas. Isto é ou você não é. Como se a realidade tivesse apenas duas dimensões. E é muito mais do que isso. Como diz os chineses, depois daquela montanha, tem mais montanha. Uma das coisas importantes é não confundir política com partido. Partido é uma das maneiras de fazer política. Se faz política na igreja, no trabalho, no sindicato, na mídia, na família, no local de trabalho. Por isso, a política é a ação sobre a comunidade. Pessoas que se dizem fora da política é porque estão sendo omissas e às vezes até coniventes, né, com aquilo que acontece. Nesse sentido, né, a capacidade de acomodação ela é extremamente negativa em relação ao mundo da política. Uma pessoa que tem consciência da ação que vai fazer, do trabalho que vai desenvolver, da presença que tem na comunidade, ela só tem a ganhar, porque ela deixa de ter uma vida automática, robótica, uma vida mecânica e, portanto, ganha mais dignidade, né, naquilo que faz. Nosso país vem criando cada vez mais situações que não existiam antes. A única coisa permanente na nossa trajetória, né, é a capacidade de nós termos elites que são predatórias. Isso sim, né, há elites predatórias no nosso cotidiano e, como dizia o grande mineiro de Montes Claros, Darcy Ribeiro, a crise no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Portanto, ela é algo que é organizado por uma parte das forças que se beneficia, né, daquilo que é o desconforto que as pessoas têm no dia a dia. Nosso país não repete a sua trajetória, inclusive porque nem democracia nós experimentamos ainda, portanto não dá para repeti-la. As pessoas que vivem, né, com outras pessoas se desentendem, estando próximas ou estando conversando pela internet ou pelo telefone, né? A capacidade humana de desentendimento, ela está colocada na possibilidade de cada um também ter um modo de olhar. Então não é, né, o mundo digital que fez isso. O que o mundo digital trouxe à tona é que os idiotas antes não tinham onde se manifestar com tanta presença e hoje podem fazê-lo em larga escala. Rotina não é monotonia. Monotonia é aquilo que é enfadonho, aquilo que te chateia. Rotina é a organização do teu tempo
para que sobre tempo. Portanto, a rotina é uma questão de inteligência. A monotonia é algo desagradável. Uma parte das pessoas não consegue organizar, né, essa rotina de um modo que ela libere tempo porque é indisciplinada. E essa indisciplina, ela vem pela formação que muitos e muitas tiveram, né, nas 2 décadas mais recentes, em que se permite, inclusive, essa multiplicidade de fontes de informação em que a pessoa cai numa armadilha que é a tecnologia distrativa. Isto é, ela não fixa a sua atenção em algumas coisas e isso é negativo para a formação de uma mente que seja mais crítica, mais direta e mais eficiente. Por isso, é uma questão de formação. É preciso formar e ser formado dentro de algo no qual a rotina seja apenas uma maneira de organizar e não uma maneira de distrair. E hoje você tem vários pensadores, como Pondé, Karnal, Clóvis, Barros Filho, que acabamos entrando num circuito onde houve uma popularização. Isso coincidiu, né, de um lado, o mundo digital que fez com que houvesse uma amplificação, né, da nossa presença, e em segundo lugar, porque o próprio mundo digital traz questões, né, em relação a um certo esgotamento do modo de vida, uma certa exaustão em relação à consumolatria. E por isso, a filosofia, como ela às vezes perturba aquilo que é o óbvio, ela passou a ter uma presença um pouco mais densa. Obrigado. Grato.